Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, transcorridos 50 dias depois da Páscoa, com grande alegria celebramos hoje com toda a Igreja a solenidade de Pentecostes, que celebra o dom do Espírito Santo prometido por Jesus à Igreja. O início da obra da evangelização, a manifestação da Igreja ao mundo e a nossa vida na graça do Espírito Santo. Para bem celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados e imploremos a misericórdia de Deus. Confessemos
os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis laudamus Te. Benedicimus Te, adoramos
Oremos. Rezemos hoje por Ana Nair da Silva, no seu aniversário de 90 anos. Ó Deus, pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora nos corações dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espantos e admiração, diziam: esses homens que estão falando, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo de Cirene. Também romanos que aqui residem. Judeus e presléditos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Bendize a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas assim são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda
pois o seu respiro elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renova. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus realiza todas as coisas em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, forma um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito para formar um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Veni Sancte Spiritus, et dimine celitus, Lucis Noerea
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, monjas desta abadia, celebramos hoje a grande solenidade de Pentecostes. A solenidade em que a Igreja faz memória e revive o dom do Espírito Santo. 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes era uma festa já presente no calendário judaico, também conhecida como Festa das Semanas, por se tratar de 7 semanas depois da celebração da Páscoa, dando um período de 50 dias, daí o nome Pentecostes, 50. Os judeus celebravam com grande fervor esta festa a Jerusalém. Era a festa também em que se recordava a conclusão da aliança de Deus com o seu povo, por meio de Moisés, e o dom da lei no Monte Sinai. Por isso, uma festividade muito especial para os hebreus, harmonia e comunicação. De tal modo que os partos, medos, elamitas, judeus da Capadócia, da Panfilha, entenderam a maravilha de Deus. Porque o Espírito dá-nos a graça de compreender. São Paulo diz: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. É o Espírito que abre o nosso coração. É o Espírito que nos conduz à fé. É o Espírito que nos dá a graça de Cristo. E faz com que a nossa inteligência compreenda quem é Jesus. Que não é um entre os demais. É o Senhor. É Deus. É nosso Salvador. Celebramos hoje a manifestação da Igreja. A Igreja foi querida pelo Pai e prefigurada já na antiga aliança. Foi fundada
e instituída por Jesus, nascendo do lado aberto de Cristo na cruz. Como Eva nasceu do lado de Adão adormecido no paraíso, a igreja nasce do lado do Cristo adormecido na cruz. Quando jorram sangue e água, os sacramentos que formam a igreja, a água do batismo, o sangue da Eucaristia. Esta igreja, querida pelo Pai, nascida do coração do Filho, é manifestada ao mundo pelo Espírito, na força do Espírito. Inaugura-se com Pentecostes o tempo da igreja. Houve o tempo da promessa no Antigo Testamento, o tempo da realização do cumprimento da promessa em Jesus. Quando Jesus vai aos céus e envia o Espírito, nós estamos no tempo da igreja. Os últimos tempos. Não significa que Jesus virá amanhã, daqui a 100 anos ou daqui a 1000 anos. Não sabemos. Desde que Jesus voltou para o Pai, nós estamos nos últimos tempos. Porque é a última fase da história. O tempo da graça e o tempo da misericórdia. O tempo de sermos atraídos por Deus, escutarmos a sua palavra e obedecermos a sua voz. E um dia ele virá novamente nos levar consigo. Por isso rezamos no credo que ele virá para julgar os vivos e os mortos. Enquanto isso, nós peregrinamos como igreja na força do Espírito. O Espírito Santo é Deus. É uma pessoa divina. E é Deus enquanto dom. O Espírito Santo é a doação generosa de Deus. O Pai é o amante. O Filho é o amado. E o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. É a pessoa que é amor e que gera em nossos corações o amor divino, a caridade. O amor não é um sentimento. Em Deus, o amor é uma pessoa concreta, real, existente. É o Espírito Santo. E esse amor de Deus manifesta-se aos nossos corações. São Paulo diz aos Romanos: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E este Espírito nos leva a chamar Deus de Pai, como Jesus chamou. Abba, ó Pai. Portanto, hoje é o dia de rezarmos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador. O Espírito que já pousava sobre as águas lá no Gênesis. O Espírito que falou pelos profetas. O Espírito que se manifestou na nuvem, na unção, na lei, no fogo, na brisa suave, na pomba que desce sobre Jesus, no trovão, no relâmpago. São diversos os sinais de manifestação do Espírito. Hoje em Pentecostes manifesta-se como línguas de fogo, porque faz arder o nosso coração, aquece a frieza do nosso coração, para que nós sejamos capazes de amar no ardor do Espírito e assim crescermos na nossa vocação de cristãos. Por fim, o Espírito Santo é o santificador. As três pessoas divinas sempre agem juntas. Nós não podemos separar o Pai do Filho e do Espírito. Sempre agem em conjunto. Mas cada pessoa divina realiza algo específico na história da salvação. O Pai cria com o Filho e o Espírito. O Filho Jesus nos salva. Ele é Salvador, Redentor, com o Pai e o Espírito. O Espírito Santo é dom, que nos santifica com o Pai e o Filho. Ele é o santificador.
porque a missão do Espírito é formar Cristo em nós. Jesus ressuscitado, escutamos no Evangelho, doa aos discípulos, primeiramente a paz. A paz esteja convosco. A paz é fruto do Espírito. E depois, soprando sobre eles, diz, recebei o Espírito Santo. Em hebraico, a palavra Espírito é ruach, sopro. É o sopro de vida que Deus soprou no homem feito de barro. É o sopro, a brisa leve que falou a Elias, o profeta. É o sopro que nos reanima na missão. E Jesus diz, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, dizendo aos apóstolos, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Jesus doa o Espírito para o perdão acontecer na igreja. Por meio dos ministros ordenados, a reconciliação, o perdão de Deus toca a cada um de nós. Porque perdoando os nossos pecados, pelo Espírito Santo, Deus, em Jesus Cristo, cancela as nossas culpas, nos dá a vida nova, a vida da graça, a vida que o Espírito Santo veio infundir em nós. O Espírito é doador dos dons. Deixemos que Ele encha o nosso coração com seus dons e carismas, para que cada um de nós, na força deste mesmo Espírito, possamos ser uma página viva do Evangelho, como foram os santos. Cheios do Espírito Santo, viveram na sua carne a palavra de Cristo. E por isso hoje estão glorificados. O Espírito Santo nos acompanhe, nos assista, nos renove e nos dê forças, concedendo-nos paz e alegria pela intercessão de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Na força do Espírito Santo que ora em nós, elevemos ao Senhor as nossas preces. Ao Senhor pedimos, ouve-nos, Senhor. pela Igreja do Deus vivo, para que, renovada pela constante iluminação do Espírito Santo, inflame com o seu amor o mundo inteiro. Ao Senhor pedimos, ouve-nos, Senhor. por todas as iniciativas que promovem a paz e a concórdia entre os povos. Ao Senhor pedimos, ouve-nos, Senhor. pelos que são oprimidos por angústias e dificuldades, para que sejam aliviados pelo conforto do Espírito Consolador. Ao Senhor pedimos,
todos nós aqui reunidos no Senhor, para que a graça do batismo e da crisma seja renovada em nós. Ao Senhor pedimos. Ouve-nos, Senhor. Acolhei, Senhor, os nossos pedidos, preces e súplicas, e concedei-nos os dons do vosso Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Aleluia. Emite
sois. Confirma que Deus cada meritus es in nobis, et templo sancto tuo, quod est in Jerusalem. Aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus, e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Plenis Angeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também
pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Magnus Henrique e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Ana Nair da Silva, no seu aniversário natalício. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o Dia Santo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, manifestou-se aos apóstolos. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção por Cristo Senhor nosso. Amém. Em comunhão com toda a Igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai-nos, oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes,
o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo Senhor nosso. Amém. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, por Cristo Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens, e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutionem formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veni Sancte Spiritus, repletum adum carda fidelium, et tui amoris in eis inem accende, qui per diversitate linguarum cunctarum, gentes unitate fidei congregaste. Alleluia, alleluia. Eis que Deus se põe de pé, os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os discípulos. Como a cera se derrete em contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Veni Sancte
per diversitate in linguarum cunctarum, gentes in unitate fidei congregaste. Alleluia, alleluia. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, e jubilam satisfeitos se exultam de alegria. Cantai a Deus, louvai e cantai o salmo a seu nome. Abre caminhos para aqueles que avançam no deserto. Por seu nome, Senhor, exultai diante dele. Veni Sancte Spiritus, repletorum carga fidelium, et tui amoris sine magende, qui per diversitate in linguarum cunctarum, gentes in unitate fidei congregaste. Alleluia, alleluia. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança já cansada renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Voltariam preparate essa terra para o pobre. Veni Sancte Spiritus, repletorum carga fidelium, et tui amoris sine magende, qui per diversitate in linguarum cunctarum, gentes in unitate fidei congregaste. Alleluia, alleluia.
Deus. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Bom dia. 9 décadas de vitalidade. Mamãe, vovó, bisa, sogra, Ana Naí. Hoje queremos lhe desejar um dia muito alegre e prestar homenagem por mais um ano de vida. Feliz aniversário. Chegar aos 90 anos é uma missão para poucos. Atingir tal longevidade com alegria e disposição é para deixar qualquer jovem com inveja. Sem dúvida, é um feito que a dona Nair conseguiu alcançar. Só para lembrar, mãe de 10 filhos, avó de 20 netos e bisavó de 14 bisnetos. Sua maravilhosa longa vida é para nós uma inspiração, um exemplo a seguir. Todos a amamos, respeitamos e a admiramos muito. E na senhora reconhecemos uma grande mulher, esposa, mãe, irmã, avó, bisavó, sogra. Parabéns e tenham um dia muito feliz. Que continue enriquecendo nossas vidas com o seu incrível espírito de humanidade, humildade e bondade, durante muitos e muitos anos. E que a luz do seu exemplo ilumine os nossos caminhos sempre. Obrigados por ser tão maravilhosa. As nossas comunicações, como domingo passado nós já tínhamos falado, nós estamos preparando a festa do nosso glorioso Patriarca São Bento. Do dia 30 de junho, com a abertura, hasteamento da bandeira, ao dia 11 de julho, no dia da solenidade. Então, em todos esses dias, nós vamos ter a celebração eucarística, a Santa Missa, às 19 horas. E a novena, de 1º a 9 de julho, às 18h30. Então, todos estão convidados. E como sempre, quando é festa, há também pessoas que se disponibilizam e que querem ajudar. Então, nós vamos ter as quermesses, uma parte social para que as pessoas se confraternizem juntamente com o mosteiro. Então, nós vamos ter as quermesses, vamos ter alguns sorteios não, bingo e também uma rifa. Então, a responsável pelas quermesses é a nossa ministra, a Teca. Então, se alguém tiver alguma coisa para doar para as quermesses, é só procurar ela ou então o mosteiro, aqui alguma das irmãs. E nós também temos no bingo alguns prêmios que nós precisamos de doação também. Então, se alguém quiser compartilhar conosco essa alegria nessa festa social que nós também precisamos nos confraternizar, nós agradecemos muito. Queremos ainda falar para vocês que o nosso Padre Rodrigo, ele também vai participar conosco da nossa festa. Já tem o dia que ele vai celebrar conosco, vai ser no dia 5, ele vai celebrar a Eucaristia aqui conosco.
Então, todos se sintam convidados e que Deus abençoe e que possamos ter uma festa em honra do glorioso São Bento. E como ele diz na regra, que em tudo seja Deus glorificado. Vamos convidar Dona Naí aqui à frente, com seus familiares, para pedirmos a intercessão de Nossa Senhora neste dia em que celebramos a sua vida. Vamos rezar por ela uma Ave Maria, entregando a Nossa Senhora da Vitória, bem como toda a sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Regina Celi, letare, alleluia, quia si portare, alleluia, excellency, secund exit, alleluia. Então, como as irmãs já convidaram, vamos todos participar com grande alegria da festa de São Bento. Grande São Bento, Pai do Ocidente, Pai dos monges. Vamos participar com alegria, com devoção, também com entusiasmo da parte social dessa festa, que é um modo de ajudarmos a Abadia Nossa Senhora da Vitória nas suas despesas com a evangelização. É um tempo de graças, é um tempo também para nós que frequentamos esta casa de retiro espiritual. E agora peçamos a bênção de Deus, encerrando assim este tempo pascal e que Ele renove em nossos corações a graça do seu Espírito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para a bênção. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Amém.
aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Então vamos apagar o círio pascal que esteve aceso durante todo este período da Páscoa. Agora ele volta nas celebrações do batismo e das exéquias, a primeira e a última Páscoa. Só mais um instantezinho e depois a gente sai. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia. Ave plena gratiae, Mater misericordiae, Sancta Maria, per qua omnis gratiae, fons ortus est ecclesiae, Sancta Maria, suming laudes spectatorum, Sancta Maria, es rerum per lapsorum, laetitia beatorum, Sancta Maria.